e Jesus era o Verbo encarnado, vendo Jesus, que é a palavra, a única palavra que Deus tem para os homens, para mostrar o que Deus é, quem Deus é, como o homem deveria ser, como Deus pensa o homem a partir de Cristo Jesus, homem. Essa é a palavra. Essa é a palavra a qual eu me atenho. E para eu entender bem essa palavra que Jesus disse, eu vejo como ele viveu. E para discernir os atos dele, eu vejo o que ele falou. Então não tem mistério, eu só lamento muito. É que demorem anos, o pessoal não quer dar o braço a torcer nessa geração, porque foi o Caio que falou que Jesus ia achar da hermenêutica. Eu já aprendi tudo com o Caio, demais com o Caio, eu não quero mais, eu já cresci, eu estou velho, todos nós, já passou aquele tempo em que o Caio nos ensinava. Aí ficam dando soco em ponta de faca, querendo defender o indefensável e acabam indo para um lado totalmente ilógico. Que lado ilógico é esse? É achar que a Bíblia pode ser reformada. A Bíblia não pode ser reformada. Primeiro porque a Bíblia, a parte que a gente chama de Bíblia, mais originalmente, mais honestamente, a Bíblia é dos judeus. É de Malaquias para trás, até Gênesis. Isso vem dos judeus. Isso não tem quase nada a ver comigo. Se eu não tivesse nascido num ambiente de cultura judaico-cristã, onde desde a minha avó se tivesse ensinado o que está no livro e se tivesse dito, não se tivesse dito, que o livro era a palavra de Deus, eu fosse só um índio, Scariana, por exemplo, um índio Scariana, onde eu estive há 43 anos atrás, durante 15 dias. Fui levar o Novo Testamento para os índios Scarianos. Deixa a minha Bíblia ficar em paz aqui, coitada, que ela já está tão machucada. Eu fui levar o Novo Testamento. Deixa eu pegar essa Bíblia de Genebra aqui. O que não falta aqui atrás de mim é Bíblia de todo tipo. Então, olha aqui a Bíblia de Genebra, o Novo Testamento. Eu fui levar lá para os Scarianos o Novo Testamento. Eles não tinham velho. E quem chegou lá, meu amigo Desmond, que já faleceu, está com Jesus na glória, era um grande antropólogo e linguista. Ele aprendeu a língua escariana, concebeu um alfabeto escariana, alfabetizou a tribo toda para a tribo aprender a ler na sua própria língua. Enquanto isso, ele traduzia o Novo Testamento. Quando nós chegamos em abril de 1977, o Novo Testamento em Scariana estava pronto. E aí eu fui lá. Enquanto ele traduzia, de Mateus ao Apocalipse, ele traduziu primeiro Marcos e deu para eles lerem. Enquanto isso, ele traduziu Atos. Depois ele traduziu Romanos, depois ele traduziu Efésios e traduziu a primeira epístola a Timóteo. E deixou os índios aprendendo a ler e também praticando a leitura nesses textos em Scariana. Quando chegamos em abril de 77, eu fui lá com o Pedro Peter, que era um missionário da Wycliffe, do Summer, e fui lá com a esposa dele, num teco-teco, entregar o Novo Testamento, que tinha sido publicado em capa vermelha. Os Scarianos, como todo índio, gosta de coisa viva. Uma cor dessa não é bonita lá, nem existe o preto lá. Então, era vermelho, com um urucum a capa. Eu fui lá e
tive o privilégio de entregar a Bíblia para eles. E o que aconteceu é que eu passei os 15 dias com eles, a única coisa que eles tinham não era a Bíblia, era o Novo Testamento, isso que eu quero dizer. E preguei, ensinei, foi maravilhoso. Mas não tinha velho, porque o antropólogo, meu amigo, tinha convicção absoluta que para gente que não sabia nada de quem fossem os judeus, todo esse problema de cânon sagrado, de Velho Testamento, das coisas pertinentes ao judaísmo, a lei de Moisés, tudo isso não tinha nada a ver com os iscarianas. Então ele traduziu só um Novo Testamento, que seria o natural. Porque o que esse pessoal teria a ver com a conquista de Canaã? Só se eles estivessem precisando de historinhas noturnas, para dizer, ai, que herói legal, matou quantos, hein? E o Novo Testamento não tem essa história de matou quantos, quantos não matou, ou de preferência passou pela vida sem matar, sem odiar, sem desprezar. É o ensino do Novo Testamento. Então, de que faria falta aos iscarianas o que Moisés disse, honestamente, se as leis de convívio humano deles, de relacionamento, eram infinitamente superiores às leis de Moisés. Era uma tribo com uma cultura maravilhosa. Tinha justiça, tinha separação entre o Estado do cacique e as expressões espirituais do pajé. Uma coisa não se embolava com a outra, ninguém nunca ensinou nada disso para eles, ninguém precisou criar nenhum problema insolúvel para depois tentar resolver, como é o caso aqui entre nós. Ou seja, logo eu entendi lá atrás que o Velho Testamento só me era útil naquilo em que ele fosse validado, corroborado e fosse uma manifestação clara e explícita do que Jesus também ensinou. Do contrário, se ele só me trouxesse aquilo que Jesus não ensinou, ele não me teria nenhuma utilidade. Isso, meu Deus, é meio óbvio, né? Especialmente se você estuda alguma teologia, lê livros e não tem compromissos arraigados com a religião, nem com a vaidade teológica, nem com a vaidade da cultura teológica. O problema da Bíblia na mão dos teólogos é a vaidade da cultura teológica. Porque tem os amigos teólogos cobrando, tem o grupo religioso, tem a denominação fazendo pressão. Você, tendo as convicções que tem, se não for muito corajoso, não simplifica logo. Como eu nunca tive esse problema. Para mim, Jesus sempre foi, está escrito, no princípio era o verbo. A Bíblia é comentário, a Bíblia é história. O Velho Testamento é revelação de Deus, é palavra de Deus inspirada, é inspirada, toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. E o Velho Testamento teve a sua utilidade, com exceção dos livros que continuam na vigência, e não são livros, são partes dos livros. Por exemplo, o Gênesis está todo na vigência porque ele trata das histórias da humanidade, mas ele está na vigência como história da humanidade e depois como um afunilamento histórico que me conduzirá a saber por que Jesus é o Cristo nascido da tribo de Judá. E o Gênesis bota isso claro na sua frente.
O Êxodo é a história da fé dos hebreus, como foi uma fé num Deus único que atravessou o politeísmo com Moisés, atravessou o Mar Vermelho e nos leva ao entendimento do significado da fé, como vem a dizer o escritor de Hebreus, que disso tudo tira como sumo exclusivamente a fé. Foram pessoas que creram. Então, como todas que creram, Abraão creu, Isaac creu, Jacó creu, a descendência de Jacó creu parcamente, mal e parcamente, mas creu, de maneira extremamente confusa, mas creu. E os juízes, meu Deus, tem juízes que, como eu já disse, se fosse hoje em dia estariam presos, em prisão de segurança máxima, grandes matadores, coisas assim que não dá nem para a gente ter como grande inspiração, mas foram pessoas que agiram nos enfrentamentos, nas guerras perdidas que eles venceram pela fé. É isso que o escritor de Hebreus vem narrando. O que ele tira é o extrato da fé, mesmo de Sansão, que é um grande louco. Se fizesse um exame mental hoje em dia, era um cara com grandes transtornos. Mas foi um salvador para Israel naquele tempo. Não é uma criatura para ser admirada em nada. O Jefté é um homem de um primitivismo que o levou a imolar sua filha por causa de um voto. Para vocês verem como não tem nada a ver. A história do povo de Israel no deserto é uma catástrofe, horrorosa, triste. Moisés, se não fosse a vara, e levanta a vara, abre o mar, isso, aquilo, o rosto que resplandece, ou seja, a vindicação da glória de Deus na vida dele, enquanto ele viveu, embora Paulo diga em 2 Coríntios 3, que aquilo tudo sobre Moisés fosse uma glória desvanecente e que o véu continuou na cara dele só para o povo de Israel não perceber mais que não tinha mais luz nenhuma ali, que aquilo ali tinha prazo para acabar, que a lei de Moisés ia brilhar tanto quanto o rosto dele. Ia chegar uma hora em que iria se desvanecer, era o ministério da morte, como Paulo chama em 2 Coríntios 3. Paulo não deixou ninguém enganado. E assim como o escritor de Hebreus desconstrói tudo, o tabernáculo, desmonta, junta, faz uma barraca de acampar, pega tudo e diz, olha, isso tudo é sombra, é arquetipia, não é nada. Mas os crentes, meu Deus, se agarraram nisso. Lutero não teve esse problema. Lutero achava que nem precisava. Bastava que fosse revelação de Deus em Cristo para nós pagãos, mas não. Desde Constantino que os crentes resolveram ter uma escritura. Os judeus tinham uma, então pegaram a dos judeus, puseram aqui e foram agregando o que tinha sido escrito sobre Jesus. E do que tinha sido escrito sobre Jesus, o que tinha mais coerência, de fato, eram os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os outros, Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas Iscariotes, Evangelho da viagem de Paulo ao terceiro céu, o Evangelho de Moisés, o Evangelho de tudo que quiseram colocar, não tinha. E nisso eles fizeram um bom trabalho, eles só não precisavam ter colocado o Velho Testamento aqui. Porque o que criou de confusão, porque o Velho Testamento está aqui, e como Jesus está aqui também, o povo pega e pensa que Jesus está preso aqui dentro
desse livro, e que se você não disser que o livro Bíblia, biblioteca judaico-cristã, se você disser que é só um livro, para dele você retirar o que é a palavra de Deus, tendo Jesus como chave hermenêutica, ou seja, tendo Jesus como a chave interpretativa, é através de Jesus que eu abro tudo, inclusive o Velho Testamento e o Novo Testamento. Eu leio tudo isso a partir de Jesus. No Velho Testamento, a quantidade de coisas que entraram em estado de obsolescência não está escrito em lugar nenhum, não é? Você vai o quê? Eu vou imitar quem? Moisés? Eu não posso imitar nem Abraão, que vocês me matariam. Se eu me casasse com a minha meia-irmã, se meu pai tivesse uma filha lindinha, bonitinha, gostosinha, chamada Sara, e eu dissesse, ai meu Deus, que delícia é a Sara, e quisesse me casar com a Sara, vocês me matariam. Por quê? Porque o mundo mudou, os costumes mudaram, os significados mudaram por inteiro. A família de Abraão toda se casava só entre primos. Entre nós isso seria uma coisa bizarra, no mínimo. Eu vou imitar quem? Moisés? E vou ter e deixar mulheres para trás no Egito. Vou casar com uma mulher no deserto, a filha de Jessé e Zípora, e ter filhos com ela, e criar filhos, porque Moisés ficou 40 anos lá. Quando ele foi embora, um filho dele chamado Gerson, mais velho, tinha pelo menos 38, por aí, era um homem. E ele foi embora, libertar Israel, deixou tudo para trás. Se eu fosse embora fazer a missão de Deus, deixando minha família para trás, vocês iam também dizer que eu era uma negação de tudo que se crê, que se ensina. E depois ele vai, peregrina pelo deserto. Quando ele está lá no deserto, recebe visita do sogro, certamente da esposa, a casá-la com ela, até que um dia ele vê uma mulher negra, linda, passando na frente da tenda da congregação e se apaixona. Se apaixona, ele já tinha tido o rosto brilhante, já tinha entregue os 10 mandamentos, já tinha feito todos os milagres e se apaixona. E daí? Se apaixona e pede para casar com Zípora, mas a irmã dele e o irmão Arão não querem, dizem que privilégios são esses que você tem. Se Maomé já tivesse nascido, eles iriam dizer, você está parecendo Maomé, que vai mudando a legislação de casamento conforme o seu apetite. Para nós é não adulterarás, e para você é uma mulher lá, outra cá, que negócio é esse? Pois bem, eu vou imitar quem do Velho Testamento? Com toda sinceridade, meu querido Davi, que de todos foi o mais sensível, antes dos profetas? Não, sinceramente, por uma situação semelhante à de Davi, vocês me apedrejam até hoje. Vou imitar quem antes de Davi? O profeta Samuel? Desculpa, não quero nada com aquela gravidade, com aquela colocação dele no lugar de Deus. Deus tem que vir e dizer, escuta, não tem nada a ver contigo não, é comigo, entendeu? Para. Não, não quero. E quem? Por isso é que nos evangelhos você vê a ênfase de que Jesus ressuscitado de entre os mortos, porque antes ele não perde tempo com isso, de ensinar nada do Velho Testamento. O que a gente vê nos evangelhos como citação do Velho Testamento já foi o que os apóstolos aprenderam com Jesus
depois da ressurreição. Por quê? Porque depois da ressurreição é que se diz que Jesus mostrou a eles o que a seu respeito Jesus constava em todas as Escrituras. Era isso que continuaria na validade. Era aquilo que a seu respeito constava e aquilo que a partir dele pudesse ser aproveitado porque estava no Espírito de Cristo. Estava no espírito do Evangelho, do ensino de Jesus, das práticas de Jesus, dos modos de Jesus. Isso poderia ser. Por isso é que a grande ênfase é aquilo que constava a seu respeito nas Escrituras. Com isso era uma alusão à Torá, ao Velho Testamento, nas Escrituras, na Torá de Moisés, o que constava a seu respeito. Nos livros atribuídos a Moisés, embora não sejam, começando do Gênesis, eles foram entendendo que tudo começou com justificação pela fé, com um tomando o lugar dos demais desde Adão, desde o animal imolado para vestir Adão e sua mulher. Foi mostrando todos os sinais da fé que justifica. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Essas coisas todas que têm a ver com o Evangelho, que antigamente se chamavam de proto-evangelho, têm a ver com o Evangelho em todas as Escrituras. Nos Salmos está lotado de Evangelho. Somente alguns deles, aqueles salmos de imprecação, salmos de ódio, de raiva, de vingança, não tem nada a ver com o Evangelho, mas no mais, todos eles têm a ver com o Espírito de Cristo, com o Espírito de consolação, com o Espírito de justiça, de verdade, de sinceridade, de quebrantamento, e eles estão lotados da fé que opera pelo amor. No caso, é da fé que opera pela misericórdia. Misericórdia quero, diz Deus o tempo todo, e não holocaustos. Então, esses holocaustos todos, joga fora, tira tudo isso, já era. É do primitivismo. A Escritura, inspirada por Deus, teve o seu aplicativo relevante na evolução da revelação. A revelação de Deus nas Escrituras é gradativa, é paulatina, é crescente, é evolutiva, até chegar ao seu clímax. O seu clímax é Jesus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. É essa a palavra de Deus. No princípio era o Logos, no princípio era a palavra. Jesus é a manifestação consumada, como os apóstolos vêm a dizer. O escritor de Hebreus diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. É o resplendor da glória. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Diz que nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Diz que nele todas as coisas têm sua convergência, no céu, na terra, debaixo da terra, em todas as dimensões, incluindo as Escrituras. Todas elas têm que passar no filtro de Jesus. Jesus é o filtro. Tem que passar no filtro de Jesus. Se você quiser andar com o livro para lá e para cá, está tudo bem. Mas não fique mais dizendo que esse livro é a palavra de Deus, porque não, esse livro é um livro. Por isso não precisa nem reeditar. Eu já estou numa situação assim, muito para além dessa historinha, que para mim é uma história velha, para boi dormir, que não deveria ter nem começado. Ela vem desde Constantino, ela ganhou essa densidade. Ela ganhou esse ajuntamento denso. Na Reforma Protestante, Lutero quis jogar um monte de coisa para lá, para cá, disse não precisa não, mas acabou que a moçada de Calvino prevaleceu e vamos juntar tudo porque a influência greco-aristotélica é grande demais
e tudo mais, a gente precisa da sã doutrina. E aí inventaram uma sã doutrina que não tinha nada a ver com o evangelho puro e simples de Jesus. A única sã doutrina é o evangelho. A única realidade ortodoxa é o evangelho. O ortodoxo é aquele que anda nos passos de Jesus, segundo o evangelho. Esse é o ortodoxo. Não são os que andam nos passos de Calvino, nem de nenhum outro posterior a ele, porque Lutero não pode nem ser incluído nessa história, porque ele queria coisa bem mais leve. Não. E ortodoxia é quem anda nos passos de Jesus. Esse é o caminho reto, é andar nos passos de Jesus. Não é numa vara de retidão, numa régua de retidão construída pelos pós-reformadores e que está na vigência até aos dias de hoje, começando de Calvino para cá. Isso é a nossa invenção de sã doutrina, misturada com cultura francesa, cultura greco-franco, hebraico, e aí você vai agregando a cultura de cada outro novo país, anglicana, depois você pode ir botando as puritanas, vai fazendo agregamentos que não estão escritos no livro, mas estão determinados no princípio hermenêutico, no princípio interpretativo, no filtro, que é mais importante do que o que está escrito aqui, é o filtro. Até onde as pessoas se permitem ir. Até onde se permitem ir? É o filtro. E aí, a partir do livro chamado de Palavra de Deus e dos nossos filtros, imensos filtros, e para nós que estamos aqui no Brasil, são, de um lado, pequeno, mais importante, com influência significativa, tem o filtro reformado, com sua coluna mestra em Calvino. E tem o filtro pentecostal, que está na maioria das consciências cristãs no Brasil e hoje em dia no mundo, na América Latina, na África, em boa parte dos Estados Unidos, que se pentecostalizou sem nem notar. O filtro é pentecostal. Que filtro é esse? É um filtro existencial, é um filtro que diz o Espírito Santo revela. Então o livro a gente leva mais para bater em demônio, a gente leva mais para abrir no Salmo 91 e o livro virou um irradiador anti-mandinga. É o livro, é a palavra de Deus que ninguém conhece. E que os crentes dizem aleluia, mas não sabem nem o que é. Mas é o livro. Se você falar do livro, você pode ser degolado como o professor francês, porque a Bíblia ganhou o status crescente de Alcorão, de Corão. Depois que o Corão foi entregue por Maomé, no ano 600 da nossa era, no século VII, então, mais do que nunca, os cristãos começaram a querer ter para eles mesmos cada vez mais o seu livro para brigar com o Corão. E o nosso tem o que os judeus disseram e o que Jesus e os apóstolos disseram, é uma espada, tanto é que é chamado de espada, porque é espada para bater. Aí quando Hebreus diz que a palavra de Deus é a espada de dois gumes, isso virou a Bíblia, a espada de dois gumes. É uma loucura, mas foi isso que aconteceu. E aí chamaram o livro de a Bíblia Sagrada, o que ainda é melhor do que Santa Bíblia. Porque sagrado é o que o homem faz, é o que a gente sacraliza. Está mais fenomenologicamente de acordo. É só um livro sagrado. Agora, é nesse livro que eu também tenho todas as histórias que passaram no filtro de Jesus e todos os princípios
que passam no filtro de Jesus e que eu leio como quem lê o Evangelho. Assim como os evangelhos narrando a história de Jesus, os pensamentos de Jesus, os ensinos de Jesus, são o meu filtro para ler também de Atos dos Apóstolos para lá. Então eles não são o meu filtro só para ler para trás. Eles são o meu filtro para ler para frente. Porque tem muita coisa que Paulo diz aqui, várias coisas, que não tem nada a ver com o que Jesus fez e ensinou. Nada. Que tinha a ver com Paulo. Assim como em Atos, Atos dos Apóstolos. É uma narrativa dos Atos dos Apóstolos. Eles não eram revelação de Deus. O livro de Atos está cheio de erro. Só tem erro, só tem as tentativas dos apóstolos acertarem. Mas, por exemplo, eles pegaram aqui, com base num salmo, num versículo solto, decidiram que Judas tinha que ser substituído. Aí pegaram o coitado do Matias, que entrou aqui e ainda foi num sorteio, porque a comunidade chegou a 2 nomes. E aí eles ficaram na dúvida, vamos tirar no palitinho. Tiraram e o palitinho foi para Matias. Matias é o vencedor, mas cadê Matias? Cadê Matias? Foi uma escolha humana que foi sepultada e ninguém sabe nem como é que foi a vida de Matias. Quando Jesus, que está vivo, quis botar um apóstolo de verdade no lugar de Judas, ele arrombou a alma de Paulo e trouxe e disse: olha, tu és meu escolhido para seres apóstolo, para levares o meu nome perante gentios e reis. Levar o nome é ser o apóstolo, é ser esse Sheliá que levava, era o enviado, carregava a mensagem. Era isso, para carregares a mensagem. E ele foi mais apóstolo do que a soma de todos os apóstolos. Mas aqui em Atos, você chega em Atos 2 e faz disso aqui um modelo. Não é modelo, isso aqui é a desobediência. Eles tinham que ter ido embora pregar o evangelho em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, mas ficaram 8 anos naquele cerca Lourenço, ali em Jerusalém. Se não fosse a perseguição, como diz Atos 8, os dispersar, os semear, é a palavra grega, é semear por todo o mundo, eles teriam continuado lá. E o evangelho teria entrado em estado de congestão. Então, o Cristo vivo cuida da igreja, não são os apóstolos. Eles, no máximo, evitavam alguns problemas, enquanto criavam alguns outros. Paulo que o diga. Tanto é que Paulo não foi para esse pessoal, a não ser 15 anos depois de convertido. É que ele passa por lá, porque Atos não é um livro para se fazer doutrina, é só um livro para a gente ler histórias. E essas histórias precisam ser, todas elas, lidas a partir do filtro Jesus. Atos também, eu uso o filtro Jesus, porque tem muita coisa aqui que não tem nada a ver com Jesus. Nada. Não tem. Essa briga de Paulo com Barnabé também não tem nada a ver com Jesus, é só coisa humana. Aí você chega, tem gente que fica escandalizada quando eu chego aqui, por exemplo, em Romanos 9, 10 e 11, e vejo uma quantidade enorme de coisas que Paulo ousou falar sobre Deus sem ter condição de entrar nesse mistério, de querer entrar nos aspectos que ele chamou de predestinação. Fomos predestinados. É a primeira pessoa que usa esse termo, essa linguagem, predestinados. Aí ele fica querendo resolver um problema até que
Ele cria um problema para ele mesmo e para todos nós. Não resolve o dele e cria um problema para os outros, que tinham uma cabeça infinitamente menor do que a dele. E olha o problemão que criou até hoje aqui. Jesus tinha falado isso apenas dizendo: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, aquele a quem o Pai quiser revelar, e ninguém conhece o Pai senão aquele a quem o Filho quiser revelar. Estava bom aí, inclusive carregado de uma poesia divina, messiânica, estava de bom tamanho. Mas aí Paulo, aqui em Romanos, vai evocar que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. Aí não explica o fenômeno que está para além de ser explicado em qualquer tempo, especialmente nos tempos dele, cria um problema de separatismo, de ódio dos árabes, de um monte de coisas. Meu Deus, ele não tinha ideia do quão mal usado seria tudo aquilo. Interessante que você não vê ninguém usando mal nada do que Jesus falou, mas você vê um monte de coisas do que Paulo disse sendo mal usado, um monte de coisas do que Pedro disse sendo mal usadas. E eles, na intenção de resolverem, falam de coisas que hoje em dia ficaria até mais fácil a gente decidir não falar. Decidir não falar, mas Paulo ainda vem muito carregado do ensino de Gamaliel, da supremacia judaica. Embora ele seja apóstolo dos gentios, ele é apóstolo dos gentios para crer e dizer e ensinar que a lei tinha acabado em Cristo, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, para ensinar a justificação absoluta e suficiente pela fé em Jesus, para ensinar todos esses aspectos que estão aqui em Romanos. Agora, 9, 10 e 11, mano, estava para além de ti, do teu tempo, até nos dias de hoje, com física quântica, relativizando o significado do espaço, do tempo, mostrando para a gente que Abraão, tanto quanto o último menino, o Apocalipse Niama, que vem a surgir a última geração, todos nós estamos vivendo simultaneamente em Deus, porque para Deus e para quem quer que seja Deus, passado, presente e futuro não existem. E não é uma questão de presciência, porque presciência é saber antes, não. Está tudo sendo. Mas como é que Paulo ia saber disso? Então, qualquer afirmação a esse respeito já cai naquilo que está para além da solubilidade humana, está para além da possibilidade de que se coloque numa solvência de compreensão, está para além disso tudo. Então, em Jesus, eu sei o que fica daqui e sei o que é excesso, que não tinha explicação nem para ele e que poderia ter ficado na região do silêncio, que faria um bem enorme à humanidade se temas desse tipo de provocação separatista não fossem evocados. Ou como o que ele diz sobre mulheres: não permito que as mulheres falem na igreja, falando aqui aos coríntios, e depois dando instrução a Timóteo, que também passava por Corinto, Sincréia, aquela região o tempo todo ali. Tem muito a ver com as loucuras das comunidades malucas que decorriam de Corinto e daquela região toda, de modo que era algo tópico, era uma carta que o cara tinha escrito, vamos supor, para o Caminho da Graça, Estação Brasília, aonde você encontra uma densidade maior de minions,
Aí você manda uma carta, carta de Paulo ao Caminho da Graça, Estação Brasília. Meus amados irmãos, não é bom que sejais mínios, porque isso é idolatria, política, é loucura. Vocês têm que saber que tudo passa, é o Evangelho que vai permanecer para sempre. Quando vocês estiverem com a cabeça branca, tudo isso já terá passado e vocês se envergonharão do tanto que terão defendido. E aí fecha, a graça e a paz seja convosco. Aí eu pego essa carta e a transformo num texto universal. Universal. E aí, a carta que Paulo escreveu para os Efésios, que de todas as cartas, sinceramente, é a única na qual eu não tenho, à luz do filtro do Evangelho, absolutamente nada a dizer. Aquela é uma carta universal. A primeira carta aos Coríntios, ela é de uma topicidade, ela é tão tópica, que tem coisas que a gente tem que dizer, isso fica, isso não fica. O próprio Paulo fez assim. Em 1 aos Coríntios, no capítulo 5, ele mandou reunir a todo mundo, os líderes de Corinto, e ele mesmo, Paulo, se reunissem em espírito e entregassem um certo indivíduo a Satanás. Olha só a presunção, vamos entregá-lo a Satanás. Paulo estava com raiva, estava agindo na carne, estava zangado, estava errando, como ele reconhece, entregar o homem a Satanás. Era um homem que tinha transado com a mulher do pai. O pai era viúvo, casou de novo, ele e a mulher do pai se engraçaram, foram para a cama, ele ficou sabendo e mandou entregarem o homem. Não tem nada sobre a mulher nesse caso, mas entreguem o homem, porque no machismo paulino era o cara que tinha seduzido, pegado a coitadinha da mulher do velho. Então ele é que é o culpado, e como ele era também uma pessoa conhecida na igreja, Paulo queria dar exemplo, fazer um martírio corintiano, e aí vamos entregá-lo a Satanás. Depois de um tempo, não demorou muito tempo, Paulo mandou a carta e já começou a se angustiar, não dava mais nem para recolher a carta. Já tinha ido, chegou lá, foi lida. E aí ele começou a ouvir coisas. Que negócio é esse? O que deu em Paulo? E o coração dele foi se angustiando. Ele disse que entrou num estado de profunda tristeza. Aí, na segunda carta aos Coríntios, que pode ter sido já na terceira ou na quarta, porque são 4 cartas de Paulo aos Coríntios fundidas em 2. Mas essa é outra história. Então, ele diz na nossa carta, segunda aos Coríntios, que ele estava arrependido, que ele tinha entristecido aqueles que o alegravam. E quanto àquele rapaz, que eles o acolhessem, para que o moço não morresse de tristeza, de depressão. Ele quase mata o cara de depressão. E ele diz, olha, recebam, para que ele está morrendo. A notícia que eu tenho é que ele está morrendo de depressão, de angústia, não quer mais viver, de tanta agonia. Recebam-no, acolham-no, beijem-no, expressem a ele afeto. É o que ele manda expressar, afeto a esse indivíduo. Por quê? Sem segundo aos Coríntios, o pessoal que não lê, que não sabe, que não entende, e é 90 e tantos por cento, mais de 95, 97%, não entende nada disso. Não lê assim, abre e bota o dedo em cima, é uma loucura. Então o pessoal continua entregando gente a Satanás, por causa daquela barbaridade corrigida na segunda epístola, mas que não tem correção para nós. Então, desculpem, a carta aos Hebreus é uma releitura de todas as coisas.
para os hebreus entenderem como era ser espiritual, porque o Novo Testamento não ensina uma religião, ela ensina um caminho de espiritualidade. É por isso que os discípulos da primeira hora, em Atos, em todas as narrativas, até a morte dos primeiros apóstolos, eram conhecidos como os do caminho. Os do caminho são esses, porque o Evangelho era um caminho, verdade e vida para ser vivido no mundo. Não eram guetos fechados. Eles só se tornaram guetos quando havia perseguições brutais, que eles tinham que ir para debaixo da terra. É impossível ficar todo mundo meses e meses debaixo da terra e não virar um gueto, né? Você sai até com a luz fazendo mal, quanto mais o convívio social. A gente está numa pandemia. E mesmo depois de vacinado, eu ainda vou andar de máscara por aí, porque eu não sei qual é o nível de proteção que a vacina vai me dar, imagina eles. Mas só na hora das perseguições, fora isso, eles não eram pessoas que tinham obrigação de ir todo domingo no mesmo lugar, de dar dízimo. Eles nem sabiam que era isso, eles davam ofertas quando havia necessidade, eles colaboravam com as necessidades afirmadas. E se eles fossem um grupo que sustentassem integralmente alguém, como o pessoal da Macedônia, embora muito pobre, firmou um propósito no coração de tentar sustentar Paulo, mesmo à distância, o máximo que eles pudessem, era outra coisa, mas não havia nem esse assunto que vem do Velho Testamento de Malaquias, não filtrado por Jesus, de modo que quase tudo que vocês seguem, que vocês obedecem como se fosse Igreja de Deus, Evangelho de Deus, é tudo construção ainda constantiniana e dos ecos daquilo que foi ficando sem o filtro de Jesus. O filtro de Jesus tem que ser repassado, as coisas têm que ser de fato repassadas como esse suco aqui, que foi filtrado. E agora está sendo refiltrado. No filtro de Jesus, todas as coisas têm passado, tem que passar as do Velho Testamento e as do Novo Testamento. Vocês me veem pregando também no Velho Testamento, especialmente nos Salmos e nos Profetas. Por quê? Porque é o que eu vejo, ensinando-os todas as coisas que constavam a seu respeito em todas as Escrituras, significando Torá, e nos Salmos e nos Profetas. Tanto é que Paulo nos repete que nós somos filhos de uma construção que tem em Cristo a pedra angular, a pedra de esquina. Está aqui, a pedra de esquina é Jesus, e o resto da base aqui é a base dos apóstolos e dos profetas. Essa é a base. Agora, Cristo é por onde eu corrijo tudo, é a pedra de esquina, é por onde eu tiro o prumo, eu tiro o nível. E não tiro uma vez só, não é o prumo de Lutero, o prumo de Calvino, é o meu prumo, é o teu prumo, na minha geração, na sua geração. Porque Jesus é o filtro hermenêutico, é a chave hermenêutica, é a chave interpretativa de tudo, do Corão. Eu leio o Corão, já li o Corão 4 vezes, tendo Jesus como a chave interpretativa. Então, lendo o Corão, tendo Jesus como a chave hermenêutica, tem várias coisas